Eles chegaram cedo, quando o dia ainda não tinha força para aquecer a calçada. Havia gelo nas bordas das folhas caídas, e a cidade parecia querer fechar as portas para qualquer pedido que soasse como insistência. Bateram em dezenas de portas naquele quarteirão, apertaram campainhas, tocaram timbres até a voz falhar. Em cada batida ouviam o mesmo sussurro, como um refrão dolorido. Por favor, só um prato de comida. A imagem era cruel na simplicidade. Um homem de ombros curvados, casaco gasto preso por botões que já não fechavam bem. Ao lado, uma mulher com cabelo ralo preso num coque improvisado, as mãos marcadas pelo tempo. Olhos acostumados a ver o mundo de outra forma, agora procuravam qualquer gesto de misericórdia. A maioria das portas se fechou. Algumas vistas abriram só o suficiente para deixar uma sombra observar, depois se fecharam outra vez. Ninguém queria o transtorno, ninguém se sentia responsável. A omissão foi silenciosa e tão eficaz quanto qualquer violência explícita. Na rua onde Letícia morava, a cena quase passou despercebida, até que a batida alcançou seu portão. Letícia estendia peças de roupa na varanda de seu pequeno apartamento, as costuras já dobradas no prazo da manhã seguinte. Ela tinha as mãos manchadas de linhas e cola de remendo. Vivia de consertar roupas para o bairro, de madrugada para conseguir entregar encomendas, e da esperança miúda de que algo sempre sobrasse para o feijão no fim do mês. Ao ouvir a primeira voz pedindo ajuda, hesitou por um segundo que parecia um oceano. Laura, a filha de Letícia, vinha correndo com um caderno de desenhos debaixo do braço. Era uma menina miúda, rosto arredondado, sorriso que demorava a ir embora e olhos atentos. Laura tinha síndrome de Down. A condição fazia parte dela, mas não a definia. Gostava de música, de fazer colagens com pedaços de tecido que a mãe cortava, de chamar as coisas pelo nome com uma precisão que surpreendia os adultos. Era comum que, quando alguém se sentasse à mesa de Letícia, Laura logo se ajeitasse ao lado e oferecesse um pedaço de pão que ela mesma havia reservado. "Deixe eles entrarem, mãe", disse Laura, prática como se estivesse relatando o resultado de uma conta. "Vovó gosta de bolinha, vovô conserta o botão." Letícia olhou para a rua. Viu os dois idosos parados com as bolsas de plástico que continham tudo o que possuíam. Sentiu a ponta da resposta antes mesmo de reconhecê-la. Não era apenas pena, era raiva contida pela injustiça de ver pessoas velhas reduzidas à mendicácia. Abriu o portão. O jantar foi uma coisa modesta, mas carregada de significado. Arroz que tinha sobrado do almoço, um pouco de feijão, 2 ovos fritos repartidos em fatias. Não havia talheres finos, nem toalha estendida. Havia um apressado improviso que somou pouco em algo reconfortante. As mãos trêmulas de Dona Rosa seguravam a caneca com cuidado. O arroz parecia de repente um banquete. Quando a comida passou de mão em mão, algo aconteceu que não cabia no tamanho do prato. Dona Rosa olhou para Laura e, num gesto quase instintivo, pegou a mão dela e a puxou para perto do peito. Laura retribuiu com um abraço que permaneceu mais tempo do que se costuma manter entre estranhos. O abraço não foi dramático. Foi simples, como quem encontra uma linha de afeto onde antes havia silêncio. A conversa veio lenta, entre colheradas e resmungos de frio. Ele se chamava Antônio, ela, Rosa. Tinham vivido na mesma casa por décadas, eletricidade reparada por Antônio, conservas e pães caseiros feitos por Rosa. A casa, em fotos amareladas que apareceram no bolso de Rosa, parecia uma outra vida. Com um quintal maior, um pé de jabuticaba ao fundo, aquela sensação de tempo que se esticava e dava segurança. Mas a vida recente não tinha espaço para memória confortável. Na voz de Rosa havia pausas que pesavam mais que as palavras. "Nossos filhos venderam a casa", disse ela finalmente, como se ao dizer baixinho as sílabas conseguisse proteger a verdade da selvageria do mundo. "Derrubaram a nossa porta, assinaram tudo, e depois disseram que não podiam nos manter." Letícia sentiu o chão ceder por dentro. Não havia denúncia formal naquele momento. Havia apenas a confissão dolorida de um casal que não sabia mais para onde ir. As palavras vinham como fragmentos de um quebra-cabeça que, montado, mostraria desamparo e ganância. Cheques assinados, promessas de levar para a moradia de família, promessas vazias, e, por fim, a expulsão disfarçada de acordo. Permitiu que fizessem um banho quente em sua cozinha improvisada, e deu a eles um cobertor perdido em um armário. A porta da casa permaneceu aberta o resto da noite, não por descuido, mas por escolha. Se aquilo era uma resposta ao pedido na rua, que fosse uma resposta completa. Quando as luzes acenderam dentro,
O exterior frio da rua ficou mais distante, como se a casa tivesse desenhado um pequeno círculo de calor no mundo. Eu lembro de olhar os olhos de Letícia naquela noite e ver que ela não mediu riscos antes de agir. Mediu humanidade. Nós que estávamos ali de fora observando a história, percebemos que a decisão não fora apenas caridade. Havia um cálculo moral. Se ninguém mais fazia nada, ela faria. Se essa história tá chegando até você hoje e toca algo, uma revolta contra a indiferença ou um calor no peito por ver gente ajudar gente, fica comigo até agora. E se acredita que idosos merecem ser tratados com respeito, deixe seu like e inscreva-se. Ajuda a espalhar que cuidados assim não são exceção, devem ser regra. Os primeiros dias com o casal em casa foram um aprendizado prático sobre limites, paciência e alegria. Rosa fazia na pequena cozinha o tipo de bolinho que parecia resumir as estações no rosto de Letícia. Farinha, ovo, lembrança de infância. Antônio, por ter sido sempre habilidoso com as mãos, ajudou a consertar a máquina de costura de Letícia. Em troca, ensinou-lhe um jeito mais firme de trabalhar os pontos. Laura observava tudo com uma atenção que muitos adultos perdem. Quando Antônio ajustou a agulha, ela bateu palminhas e depois pediu para tentar, com os dedinhos finos que seguravam o tecido com um esforço deliberado. A menina não era a personagem que precisava ser salva, era a personagem que, sem alarde, salvava. Em noites em que a televisão da sala anunciava notícias duras, Laura tirava do bolso da blusa um papel colorido e colocava na mão de quem estivesse mais triste. Eram recortes que ela chamava de cartas de coragem, pequenos desenhos de sol, de casas com portas abertas, de mãos dadas. Era impossível não responder àquele imã de afeto. A presença de Laura mudou a dinâmica da casa com uma leveza que contrariava a dureza do mundo lá fora. Entre conversas e concertas, o casal foi contando a sequência dos acontecimentos com detalhes que iam de acusações claras a explicações cheias de hesitação. Havia, segundo contavam, um filho chamado Paulo, que na justificativa oficial havia negociado a venda sob o pretexto de ajudar a cuidar dos pais. Havia Marcelo, que assumira a função de intermediar transferências e pagamentos. Havia uma filha, Adriana, que mostrava um comportamento ambivalente, ora culpa, ora tentativa de reparar. Palavras que indicavam pessoas reais, mas que naquele momento eram nomes sem veredito, ecos que podiam ter versões diferentes. A dor, porém, era inquestionável. Não demorou para que a primeira consequência prática dessa escolha de abrigar viesse à tona. Um homem bem vestido apareceu à porta numa manhã de sábado, com um olhar que misturava raiva e 2 quilos de convicção. Não apresentou-se com cortesia, apresentou uma procuração e uma voz que parecia ter sido treinada para convencer. Havia advogados, ele dizia, havia contratos. Queria manter a formalidade de quem traz ordem ao caos, mas a ordem vinha embrulhada em uma pressa que cheirava a cobrança. Esses meus pais têm família, disse ele alto, como se repetindo a palavra família pudesse bastar para invalidar toda a circunstância. Precisam vir comigo, vocês não podem manter eles aqui contra a vontade da família. Letícia ouviu a voz, e do outro lado daquela voz ela escutou uma ameaça subentendida, não tanto legal quanto social, a possibilidade de tornarem sua vida complicada, de terem problemas por acolher aquilo que, segundo o homem, lhes fora dado legalmente. A esquina entre o que é correto e o que é legal apareceu em forma de papel com carimbo. Letícia respondeu com a simplicidade que praticava em cada remendo. Não, eles não vão. O homem saiu levando a frustração engasgada. Antes de fazê-lo, porém, lançou uma sombra de aviso. Você vai se arrepender. Foi preciso coragem para não ceder. Foi preciso mais coragem ainda para, depois da partida, ligar o gravador do celular e arquivar cada palavra como prova. Desde então, Letícia começou a anotar tudo. Aprendeu na marra que atos de compaixão quase sempre exigem preparo. O bairro, que nos primeiros dias apenas murmurou, logo aprendeu a polarizar-se. Alguns vizinhos passaram a olhar com desconfiança para a casa onde havia gente a mais, outros trouxeram potes de comida, macarrão, pão. A internet, quando não existe história sem ela, trouxe ao mesmo tempo solidariedade e julgamentos. Alguém registrou o fato em um grupo local. Ela a acolheu ou sequestrou? As opiniões se espalhavam como lama e Letícia sentia o peso de cada olhar. Quando as ameaças cresceram de tom, não ficaram só em palavras.
Houveram telefonemas às 3 da manhã com respirações longas, mensagens que prometiam dar o troco. Para proteger Laura, Letícia passou a não postar mais fotos ou falar abertamente sobre a presença do casal às pessoas que julgava perigosas. Aprendeu a diferenciar quem queria ajudar de quem só queria um troféu moral ou uma oportunidade para criticar. O medo fez companhia à bondade, e essa companhia, curiosamente, não diminuiu o afeto que crescia na casa. Se havia atenção, havia também risos. Um dia Antônio puxou um violão e tocou uma canção antiga que Rosa cantava baixinho, enquanto Laura batucava o ritmo com palminhas sincronizadas. A canção era uma tentativa de normalidade numa vida que havia sido partida. A canção funcionou como um remendo para o que havia sido rasgado. Enquanto isso, as conversas com o casal desnudavam mais do que a versão superficial sobre a venda da casa. Aos poucos, histórias menores, testemunhas que afirmavam ter visto transferências nas planilhas do banco, documentos assinados com pressa, promessas de ordem de internação, passaram a formar um padrão. Havia em tudo aquilo sinais de planejamento mais do que negligência, instruções dadas por telefone, visitas de advogados que surgiam repentinamente, tentativas de obter laudos que justificassem encaminhamentos. O relato de Rosa sobre a noite em que lhe pediram apenas para assinar uns papéis só para regularizar soou familiar demais para ser coincidência. Letícia não era formada em direito, era formada na vida, mas tinha uma noção clara da diferença entre um ato de família e um ato que cheirava a apropriação. Trouxe questões à mesa que sequer imaginaria antes. Eles assinaram sem ler? Tiveram testemunhas? Havia procuração? Foi advogado quem intermediou? A cada pergunta, Antônio e Rosa lembravam detalhes que pareciam nós sendo desfeitos. Nomes, datas, números de transferência anotados em guardanapos. Em meio à confissão havia fios que apontavam para algo mais grave que uma briga familiar. Foi em uma tarde embutida na rotina do bairro que uma mulher apareceu na praça próxima. Tatiana parecia alguém com pressa, mas seus olhos carregavam um cansaço que denunciava anos de dúvida moral. Ela se aproximou com cuidado, como quem reconhece na outra pessoa um risco de bomba e não quer detonar nada por acidente. Dizia ser da família, mas não dos filhos que apareciam nos relatos de Rosa. Havia entre os parentes quem não concordasse com atos de exploração, e Tatiana fazia parte desse tipo de parentes que, ao ver injustiça, não sabia ficar neutra. Os encontros com Tatiana foram sutis no início. Ela trazia histórias cifradas, sussurradas, como quem teme que o mundo possa ouvir demais. Numa caneca de café quente, Tatiana deixou escapar que havia provas, conversas salvas, extratos, áudios. Apontou para duas figuras que, por trás de documentos, sustentavam-se em mentiras que, viradas ao contrário, mostravam a mão pesada de quem toma decisões com o propósito de lucrar. Mas Tatiana também trazia medo, contou, em voz baixa, que já havia tentado interferir por dentro e fora da família e sofrera ameaças, que havia sido avisada para não se meter, que a vida dela também sofrera pequenas retaliações, demissões, olhares frios, uma reputação que começava a se quebrar em pedacinhos. Por isso, chegou com cuidado e disse: "Eu não posso aparecer entregando isso na mesa do promotor. Se aparecerem, vão dizer que eu inventei tudo, mas tem coisas que vão falar por si." Colocou sobre a mão de Letícia um pequeno dispositivo plástico, um pendrive, e murmurou que dentro havia mais do que provas. Havia o começo, do que poderia libertar os dois. A cena na praça foi curtíssima, um sopro. Tatiana se afastou com medo estampado, olhos que pediam proteção tanto quanto imploravam para não ser esquecida. Letícia ficou com o objeto na palma da mão e, pela primeira vez desde que acolhera o casal, sentiu a presença de uma responsabilidade que não era só afetiva, era processual. Provar o que se dizia exigia coragem diferente da coragem de oferecer um cobertor. Quando a porta da casa se fechou naquela noite, havia silêncio demais e também peso demais. O pendrive repousava num pote de vidro, como se a modernidade e a fragilidade humana pudessem caber ali, lado a lado. No quarto, Laura dormia com o caderno de desenhos em cima do peito, uma das cartas de coragem dobrada entre os dedos. Antônio ajustava a luz do abajur, fazendo um gesto repetido e metódico, talvez para não deixar que o pensamento voasse para o vazio que o cercava. Havia uma linha clara entre acolher e ser alvo de intimidação. Letícia sabia que o próximo passo não seria só emocional.
implicava em enfrentar papéis, contratos, pessoas que não hesitariam em usar instrumentos legais para reescrever o que pareciam ter roubado. Era evidente uma batalha que exigiria aliados. A ideia de ligar para a defensoria soou prudente e ao mesmo tempo assustadora. Se aquilo se transformasse num processo judicial, haveria exposição. Haveria o risco de que a própria família que deveria amparar virasse pilar do tribunal contra eles. Naquela madrugada, enquanto gravava uma cópia do conteúdo do pendrive no seu computador antigo, o computador rangia como se também sentisse o peso do que era copiado, Letícia olhou para a filha dormindo. Perguntou-se se havia lugar num mundo em que a compaixão era tratada como crime. Colocou a mão no peito de Laura e, num gesto instintivo, sussurrou: "Vamos fazer o que é certo." Do outro lado da cidade, em um quarto qualquer onde o telefone tocara poucas horas antes e ninguém havia atendido, alguém reclamou: "Eles não deveriam ter ficado com os meus. Vou resolver isso." A voz era firme, embalada por nervosismo de quem acha que direitos se resolvem por força. Alguém tinha decidido que a antiga casa lhes pertencia, assim como decidiu que os pais, em nome de conveniência ou ganância, poderiam ser deslocados. A linha entre o que é família e o que é posse começava a rachar. E quando as linhas racham, pedaços cortam. Ainda naquela semana, uma visita desconcertante fez a campainha tocar outra vez. Um envelope anônimo com fotos rasgadas e bilhetes ameaçadores deixado no capacho. Uma intimação para comparecer a uma audiência que ninguém, naquele momento, havia marcado formalmente. Pequenos sinais, pequenas milícias de intimidação que, bem orquestradas, queriam obrigar Letícia a abrir mão do que havia começado. Ela não sabia, naquela hora, que a decisão de ter acolhido mudaria não só a vida do casal que dormia na sua sala, mas também o ritmo da sua própria vida, agora dividida entre costuras e prestações de contas com a justiça. Não sabia que teria que aprender nomes de leis, que veria rostos se dividir entre reprovação e gratidão, que ouviria argumentos sobre direitos patrimoniais em mesas de jantar que antes só viravam para pagar contas. Só sabia que, ao ver Rosa dormir com a mão sobre o caderno de Laura, a ação parecia tão óbvia quanto necessária. E foi justamente quando a tensão mais se agigantava, quando a casa se preenchia de perguntas sem respostas, que Tatiana reapareceu. Não mais na praça, mas em silêncio, atrás de uma árvore, com o olho sempre olhando para trás, não por dúvida, mas por medo. Ela chegou com o rosto sério, com as palavras medidas. "Tem algo dentro disso que vocês precisam ouvir antes de qualquer atitude", disse, pegando a mão de Letícia com urgência contida. "Mas é perigoso. Eles vão usar tudo para nos calar." Houve um instante em que todos os rostos se iluminaram com a mesma compreensão. Não seria apenas sobre comida, nem só sobre um cobertor. Era sobre provar que algo errado havia acontecido, e, mais difícil, convencer um sistema de que estavam certos. Era o começo de um caminho em que compaixão e justiça precisariam caminhar juntas, e isso, todos sabiam, raramente é fácil. A conversa terminou com um acordo taciturno. O pendrive ficaria escondido. Contatos seriam feitos com cautela. Ninguém chamaria a polícia antes de reunir provas consistentes. Havia medo de retaliação. Havia a necessidade de proteger a menina. Havia o receio de que a exposição tornasse sua casa alvo de vandalismo. Mesmo assim, havia também uma determinação nova, uma que deixava claro que, se a escolha era entre deixar o casal na rua ou lutar, a opção era lutar. Na manhã seguinte, ao abrir a porta do armário, Letícia encontrou um bilhete grudado na parte de dentro. Cuidado. Não era apenas uma palavra, era uma sombra. O aviso veio sem assinatura, mas com o peso de quem anuncia que sabe mais do que deveria. O bilhete não a intimidou naquilo que a movia, mas deixou uma certeza fria. A ajuda que começara com arroz e ovos agora precisava do calor mais complexo da lei, de testemunhas e provas, de coragem que se pagasse com noites mal dormidas e com a fragileza das repercussões. E enquanto a cidade seguia seu ritmo indiferente, a casa onde moravam Letícia, Laura, Rosa e Antônio se transformava em um campo de batalha de afetos e responsabilidades. Havia mais do que se podia ver, a presença de um mundo que prefere fingir que não sabe, e havia também a presença de quem decide que não pode mais fingir. Naquela encruzilhada, eles tomaram uma decisão: não se calarão.
Na manhã em que Letícia levou o pendrive para a defensoria, havia um frio seco nos ossos da cidade, daqueles que não se desfazem nem com 2 blusas. Daniel, o assistente social, recebeu-a com um olhar que misturava cautela e agradecimento. Conhecia casos assim, aparições tardias de familiares que vinham com papéis e argumentos, idosos que sumiam de suas próprias memórias e reapareciam apenas quando havia interesse econômico. Sabia também que, sem documentação, as boas intenções morriam rápido em balcões. Doutora Fernanda pegou o dispositivo com firmeza e sem efeito dramático. Tratou-o como prova, não como bandeira. Instruiu Letícia sobre cuidados básicos, não comentar em redes sociais, preservar o arquivo original sem abrir em computadores públicos, fazer cópias verificáveis que pudessem ser assinadas em cartório. Era protocolar, quase frio, mas necessário. Explicou o básico da cadeia de custódia para que nada fosse desconsiderado por tecnicalidade. Quem entrega a quem recebe, horários, assinaturas. Tatiana reafirmou numa voz embargada o que já havia dito na praça. Tem coisas dentro que eles não esperavam, mas se vierem atrás de mim, eu não tenho como me defender sozinha. E assim, por trás do silêncio, assentiu um pacto de proteção mútua. Quando os arquivos foram analisados, não se tratava apenas de sentimentos ou rememorações. Havia dados concretos. Um áudio gravado numa conversa em que uma das filhas articulava formas de convencer os pais a assinar documentos, mensagens de texto em que apareceu a expressão resolver a venda, acompanhada de instruções sobre contas para onde fariam transferências, e extratos bancários que mostravam movimentações incompatíveis com o padrão de vida dos idosos, quantias consideráveis saindo da conta na semana posterior à assinatura de procurações. Havia também um e-mail do escritório de advocacia que, segundo as trocas, preparou documentos que facilitariam a transferência de propriedade. Nada era irrefutável sozinho, mas colocado lado a lado, montava-se uma narrativa que pedia investigação. O Ministério Público aceitou protocolarmente a denúncia levada pela Defensoria. Dr. Rodrigo, o promotor responsável pelo caso, chamou o conteúdo de indícios graves e pediu medidas cautelares. Em linguagem prática, peticionou ao juiz o bloqueio de contas bancárias relacionadas aos suspeitos para evitar dilapidação de patrimônio e requereu que fosse avaliada a possibilidade de prisão preventiva, não como vingança, mas como forma de preservar provas e impedir pressão sobre testemunhas. Essas decisões iniciais tinham um peso simbólico, reconheciam que ali havia algo além de um conflito familiar comum. Os primeiros efeitos práticos foram imediatos e dolorosos para a família biológica. Uma ordem judicial chegou de forma burocrática, o bloqueio de uma conta onde constavam transferências suspeitas. A notícia correu como pólvora nas conversas alheias. Para Rosa e Antônio, entenderam que a luta ia além de acolhimento, poderia trazer consequências duras para seus filhos. Os dois, sentados na mesma sala onde meses antes partilhavam refeições amenas, agora ouviam a princípio com incredulidade e depois com vergonha. O silêncio que se seguiu mostrou, mais do que qualquer plateia, o peso da traição. Mas também havia um espaço de desamparo. Ver alguém da sua carne atrás das grades não era algo que qualquer pai desejasse. A decisão pela prisão preventiva foi complexa e polêmica na comunidade. Alguns aplaudiram, outros se escandalizaram. Legalmente, pedido de prisão preventiva precisa demonstrar risco concreto, possibilidade de fuga, destruição de provas, coação de testemunhas. O promotor alegou que havia indícios de que tentativas de intimidação estavam em curso, as mensagens anônimas, o bilhete no capacho, os telefonemas de madrugada. O juiz, ponderando as provas e o perigo à integridade do processo, autorizou a detenção temporária de 2 dos filhos mais implicados, Paulo e Marcelo. Adriana não foi presa naquele momento. Havia indícios de conduta dúbia e ela se mantinha em parte ausente, em parte arrependida. A medida foi criticada por parte das vizinhanças que viam em prisões a punição antes do veredito, mas a Defensoria e o Ministério Público reforçaram que o objetivo era preservar o andamento do inquérito. As notícias da prisão chegaram à casa de Letícia numa manhã ensolarada. Ela sentiu um misto de alívio e culpa. Alívio porque, ao menos por hora, parecia que as engrenagens legais começaram a funcionar. Culpa porque a presença da palavra prisão ecoava como algo capaz de ferir o coração dos pais. Rosa passou as mãos trêmulas sobre o guardanapo que sempre deixava sobre a mesa. Eles são meus filhos, murmurou, e em sua voz havia uma batalha entre o amor e a dor. Antônio, sempre pragmático, tentava encontrar um sentido. Se fizeram, tem de pagar, mas eu não quero que fiquem presos. A ambivalência deles foi um dos pontos mais humanos no processo. Responsabilizar quem erra não significa celebrar o sofrimento. Enquanto os suspeitos estavam detidos, uma campanha de difamação foi orquestrada contra Letícia.
Surgiram perfis anônimos nas redes sociais que a acusavam de sequestrar os velhos, de aproveitar a situação para faturar bolos e costuras. Chegaram cartas anônimas para o senhorio com acusações vazias. Um boato, sem provas, dizia que ela queria a casa dos avós para morar de graça. As intimidações também se intensificaram. Telefonemas com respirações longas, mensagens com fotos de carros estacionados na frente de sua casa. O custo emocional para quem ajuda ficou claro. Solidariedade raramente é um gesto sem retorno ou sem preço. Letícia começou a registrar tudo, seguiu o conselho de doutora Fernanda, arquivou prints de mensagens, gravou chamadas com permissão ou ao menos em condições que permitissem sua apresentação no processo e levou cópias às autoridades. Quando um advogado contratado pelos suspeitos acionou a defensoria acusando-a de favorecimento ilícito e de interferência na vida familiar, doutora Fernanda rebateu com frieza técnica, mostrando protocolos, datas e a cadeia de custódia do pendrive. O sistema, por menor que seja, precisava resistir também às tentativas de manipulação da narrativa. Houve também uma tentativa de obter laudos médicos que, caso aceitos, poderiam alegar incapacidade dos idosos para decidir, justificando a retirada de sua autonomia. Laudos falsos e relatórios produzidos por terceiros, dispostos a assinar um atestado em troca de dinheiro, foram, segundo a investigação, parte do jogo sujo. O Ministério Público pediu perícia sobre os documentos apresentados. O trabalho pericial provou o essencial. Especialistas analisaram assinaturas, tinta, registros de presença em hospitais e concluiu que havia contradições nas datas e incoerências técnicas. A fraude era técnica, mas tinha consequências humanas. Se admitida, teria justificado a remoção dos idosos sem que se considerassem suas vontades. Em paralelo ao processo penal, correu um procedimento de tutela e curatela junto ao Juizado da Infância e da Juventude. Sim, porque a legislação prevê mecanismos para proteger adultos incapazes, e muitas vezes o conflito se dá entre quem quer cuidar e quem quer controlar. Daniel, o assistente social, redigiu relatórios detalhados sobre a condição dos idosos, mostrando capacidades e limitações. Relatou a rotina, as preferências, a lucidez em decisões rotineiras e a autonomia que Antônio, por exemplo, ainda mantinha ao consertar objetos e tomar decisões práticas. Esses relatórios ajudaram a contestar a tese de incapacidade absoluta. A defesa argumentava que a assinatura das procurações poderia ter sido legítima, um suposto ato voluntário. Documentar a vida cotidiana se tornou uma forma de prova. O processo tramitou com depoimentos tensos. A audiência de instrução teve a presença de testemunhas que em muitos momentos tremiam ao falar, vizinhos que confirmaram as visitas dos advogados que convenceram os idosos a assinar papéis, empregados de banco que timidamente indicaram que transferências ocorreram após a apresentação de documentos com assinaturas que, depois, levantaram suspeitas. Tatiana depois em sigilo, seus olhos cheios de preocupação. Havia risco para ela, a juíza autorizou medidas de proteção. Durante seu depoimento, explicou por que não comparecerá antes e revelou com voz baixa como se sentira pressionada por familiares poderosos. Eu pensei que seria mais fácil calar. Hoje, eu sei que seria cúmplice. O momento mais aguardado foi o depoimento de Rosa e de Antônio. Quando subiram ao estrado, os dois pareceram pequenos sobre as luzes e olhares do tribunal. Rosa falou com clareza, rabiscando no papel para ancorar as palavras. Contou sobre a casa que venderam, sobre a sensação de ter sido conduzida a assinar coisas que não lembrava direito, sobre noites em que se sentiu confusa. Antônio, com voz mais pausada, descreveu como entregaria chaves em papéis porque aconteceu rápido e por confiar nos filhos. Em vários momentos, as perguntas do promotor eram seguidas de lágrimas contidas. Mostrar a dor de pai e mãe é mostrar a rachadura entre amor e direito. O público, que não era um júri técnico, sentiu aquilo como um choque moral. As defesas tentaram reescrever a narrativa, alegaram doações espontâneas, caridade dos filhos, atos de boa-fé que não tinham intenção de apropriação. O advogado de defesa, Dr. Tavares, utilizou mecanismos técnicos para criar dúvida, impugnação de documentos, contestação da cadeia de custódia, perguntas que visavam fragilizar as testemunhas. A defesa argumentou, por exemplo, que extratos poderiam ter sido manipulados e que conversas de WhatsApp poderiam ter interpretações diversas. Parte do rito processual é justamente essa disputa sobre versões, e o tribunal, com seu formalismo, precisava filtrar aquilo que fosse factual do que fosse retórica. A sociedade acompanhou em duas frentes, uns via redes, outros pelas reportagens locais. A história que começou com um prato de comida passou a ser lida como um caso emblemático de abuso contra idosos. Organizações de direitos humanos locais e grupos que atuavam com idosos se aproximaram, ofereceram orientação, ajudaram na coleta de outras provas e na preparação de ask lists que fortaleceriam o testemunho dos idosos.
Para Letícia, a ajuda institucional foi vital. Aqueles gestos tiravam o peso pessoal da batalha e o colocavam dentro de um processo legítimo. As ameaças não cessaram. Uma noite, alguém atirou uma pedra na janela da casa de Letícia. Não havia feridos, mas a mensagem era clara. Mais uma vez, ela foi até a delegacia e registrou a ocorrência. Fez o que era necessário: acrescentar boletins de ocorrência, arquivar as gravações, listar quem teria visto e onde. A exposição para quem ajuda costuma vir acompanhada de medo. Documentar era a forma de transformar o medo em evidência. Nunca deixou de proteger Laura. Passou a trancar a porta e a avisar a escola sobre potenciais riscos. Pediu à diretora que, em caso de pedidos estranhos, acionasse a polícia. A fragilidade da menina era respeito, jamais exploração. Quando o processo avançou para a audiência de instrução e julgamento, o clima no tribunal era de expectativa. As cadeiras da galeria se enchiam de pessoas que queriam testemunhar a justiça acontecendo. Havia entre os presentes vizinhos que levaram refeições quando os dois chegaram, defensores de direitos dos idosos e também alguns parentes dos réus que aplaudiam por dentro ou chorar por fora. A tensão cresceu. O promotor, Dr. Rodrigo, estruturou sua peça com clareza. Mostrou o conjunto probatório, extratos, áudios, depoimentos, laudos periciais e fez o nó entre a intenção e o resultado. Recursos financeiros subtraídos, privação de lar, ações que consistiram em apropriação e abandono. Os crimes pelos quais os réus foram denunciados foram elencados de forma técnica: apropriação indébita, abandono material de idoso e falsidade ideológica, especialmente quando documentos foram utilizados para alterar a titularidade de bens. Nas audiências, o promotor foi enfático. Não se trata de uma discussão familiar corriqueira, trata-se de condutas que tiraram da vítima a sua casa, a sua segurança e, por vezes, sua voz. A defesa, por sua vez, reclamou de equívocos, disse que havia um conflito de interpretações e que a longa vida em comum ensinou que as relações são complexas, pediu absolvição ou, ao menos, penas mais leves. O clímax ocorreu no dia do veredito. O tribunal lotou. A sala cheirava a café e expectação. José, um amigo de infância de Antônio que veio prestar solidariedade, apertava as mãos nervoso. Tatiana, protegida, assistiu por vídeo. Laura, embora muito jovem, estava presente, mas aguardou com a avó no corredor por decisão de segurança. A apresentação final das alegações foi breve e objetiva. O tribunal retirou-se para a deliberação. Quando o veredito foi anunciado, houve um silêncio que parecia sustentar o mundo. O júri, após considerar as provas, entendeu que havia elementos suficientes para condenar 2 dos filhos por apropriação indébita e abandono material. A decisão determinou também que houvesse a restituição dos valores identificados como indevidamente transferidos, dentro dos limites do processo e das possibilidades práticas de recuperação. Para Adriana, a decisão foi mais branda: condenação por falsidade ideológica em um ato específico e uma combinação de medidas socioeducativas, além da restituição parcial. Naturalmente, nenhum veredito resolve tudo. Recursos cabiam, possibilidades de apelação existiam, e a sentença indicou faixas de pena possíveis em termos legais, ressaltando que a execução penal dependeria de instâncias superiores. A forma como a justiça atua é por etapas. O que mudou, naquele momento, foi o reconhecimento público de que havia crime, e esse reconhecimento foi uma espécie de reparo simbólico à dignidade dos idosos. As emoções foram intensas. Letícia chorou, não de júbilo fácil, mas de alívio mudado pela consciência do custo. Rosa, com a mão apoiada na do marido, disse algo que entrou no coração dos presentes. Não queria que meus filhos sofressem assim, mas não queria viver na rua. Em muitos sentidos, a sentença foi um ponto de equilíbrio. Responsabilização sem vingança, tentativa de reparação sem apagar o vínculo biológico que ainda doía. A restituição financeira não foi mágica. Parte dos recursos havia sido dilapidada, parte estava em contas que precisaram ser bloqueadas e negociadas. A execução do ressarcimento contou com medidas civis, penhora de bens, leilões e acordos judiciais. Houveram noites de angústia, tabelas e números que precisavam de conversão em vida prática. O dinheiro devolvido permitiu, contudo, que se iniciasse um plano de restauração, pagar dívidas acumuladas, quitar pequenos débitos e, sobretudo, comprar um imóvel no nome dos idosos e de Letícia, com cláusulas que preveniam futura alienação sem consentimento judicial. A compra da casa nada teve de cinematográfica. Foi burocracia, assinatura de contratos, visitas a cartórios. Mas a casa foi comprada, e isso teve significado além do valor do cimento. Era um símbolo de que vida digna havia sido reconstituída. O processo de reconstrução foi acompanhado por uma rede de apoio. A comunidade que antes hesitara, agora compareceu de maneira mais concreta.
Um grupo de voluntários ajudou a pintar as paredes, a restaurar móveis, plantar vasos no quintal. A escola de Laura ofertou bolsas parciais para atividades extracurriculares que a menina amava, música e artes. O negócio de costura de Letícia, que antes se sustentava por remendos, ganhou visibilidade por causa da história. Encomendas aumentaram e ela contratou uma ajudante. Letícia, cautelosa, usou parte do valor para montar uma reserva financeira e pagar assistência psicológica para Rosa e Antônio, que precisaram de suporte para lidar com o estigma e o trauma de ter sido desabrigados. Houve também tentativas de reconciliação. Adriana, uma das filhas, procurou os pais em sessões mediadas. Chorou, pediu perdão, falou de remorso e de arrependimento. O processo, contudo, foi lento e mediado por limites posteriores. O perdão foi oferecido de forma condicional. Rosa falou sobre a ferida aberta. Perdão não apaga o que foi, é o começo de reconstruir. Paulo e Marcelo, por sua vez, mantiveram atitudes mais defensivas. Alguns contatos foram restabelecidos de forma superficial, outros cortados. A família biológica não se desfez nem se reconciliou por inteiro. Isso era, de certo modo, saudável. Nem todo laço rompe-se para sempre, nem todo laço é recuperado sem trabalho. O perdão, naquela narrativa, não foi uma carta em branco, foi um processo com regras, com acompanhamento e com tempo. A história ocupou o espaço público e também inspirou mudanças locais. Grupos que defendem direitos dos idosos conseguiram, a partir do caso, fomentar campanhas de prevenção, orientações sobre como registrar procurações, sobre cuidados na hora de assinar documentos, sobre formas de checagem com bancos. A Defensoria e o Ministério Público articularam jornadas de orientação para idosos em praças e centros comunitários. Havia um aspecto em que o gesto de Letícia reverberou. Mostrou que ações de vizinhança podem desencadear justiça quando acompanhadas por documentação e instituições. Solidariedade precisa de estrutura. A recuperação foi gradual e também cheia de pequenos milagres cotidianos. Laura, que antes oferecia cartas de coragem em forma de recortes, ajudou a escolher as plantas do quintal, as cores dos quartos e até decorou a nova casa com desenhos que foram transformados em quadros. Em uma manhã de primavera, a menina levou a avó ao quintal para mostrar um sapo que encontrara na horta. Rosa riu com curiosidade infantil e aquele riso foi um pequeno selo de normalidade, momentos simples que restauram o cotidiano. 5 anos depois, a casa tinha o cheiro de café fresco e de roupa lavada no quintal. A costura de Letícia crescera, ela havia contratado ajudantes e formaram um pequeno ateliê onde crianças do bairro faziam cursos de costura e patchwork, uma iniciativa criada por ela para dar oportunidades e evitar que outras famílias se tornassem vulneráveis. Antônio tinha uma pequena banca de conserto de ferramentas na garagem, continuava com as mãos firmes e vez por outra recebia visitas de antigos clientes que elogiavam seu jeito metódico. Rosa regava a horta com uma paciência que parecia música e aprendeu a abrir a geladeira sem a angústia que a acompanhava antes. Adriana vinha com certa regularidade, passava fins de semana, ajudava nas compras e ia às consultas médicas dos pais. A relação era medida, mas havia passos. Em uma celebração de aniversário da nova casa, Adriana trouxe um bolo simples e, em público, pediu desculpas de novo. Rosa aceitou o abraço. Não foi uma reconciliação total, mas foi um gesto que sinalizava que algumas pontes podem ser refeitas quando há responsabilidade e transformação. Havia também lições práticas. Letícia, em entrevistas e em rodas de conversa que liderava no centro comunitário, falava sobre a importância da documentação. Não basta sentir compaixão, tem de proteger. Contava como um pendrive, uma assinatura em cartório, registros e testemunhas mudaram o curso de vidas. Não se colocou como heroína. Lembrou sempre, fui só alguém que abriu a porta. Mas não tenha dúvida, existem instituições e passos que precisam ser seguidos para que o ato de amor não vire motivo de injustiça. Laura cresceu, tornou-se uma presença mais ativa nas rodas do bairro, com suas colagens que viravam painéis para as festas, com a sua voz clara quando pedia para tocar a música que amava. A escola a integrava nas atividades regulares, professores e colegas a tratavam com naturalidade. Havia, sim, desafios diários, como em qualquer família, mas a narrativa em torno dela passou a ser a de uma menina com gostos, preferências e dons, não um símbolo. Letícia zelava por sua proteção, mas também por seu protagonismo. A incentivou a tocar violão, a participar de oficinas artísticas e a apresentar o trabalho em feiras locais. A menção de sua síndrome de Down quando vinha à conversa era sempre respeitosa, acompanhada de exemplos de sua autonomia.
O caso teve ecos jurídicos. Foi citado em seminários como exemplo de como provas digitais e a atuação integrada entre assistente social, defensoria e Ministério Público podem resultar em responsabilização. Acadêmicos escreveram análises sobre como vulnerabilidades econômicas e familiares se interseccionam com mecanismos de controle patrimonial, mas aqueles debates acadêmicos nunca reduziram a realidade dos rostos que vimos naquela casa. Na vida cotidiana, pequenas retribuições ocorreram. A dona de uma padaria do bairro passou a doá-la pães nas manhãs de sábado. Um grupo de voluntárias levou oficinas de convivência intergeracional. E uma instituição local ofereceu uma bolsa para um curso de restauração de móveis para Antônio. Tudo isso não foi caridade que substituísse justiça. Foi complemento que tornou a vida mais suportável e, em muitos sentidos, mais inteira. O custo para quem ajudou continuou real. Letícia, por exemplo, ainda lidava com paranoias ocasionais sobre segurança, mas aprendeu ferramentas de resistência. Redes de vizinhos, contatos na delegacia, grupos de apoio. O processo tinha mostrado que ajudar exige coragem, mas também exige rede e documentação. Em conversas com grupos comunitários ela dizia: a decisão de abrir a porta foi humana, mas depois, para proteger, precisamos da lei. Uma tarde, no quintal da casa, Letícia sentou-se com Laura e, vendo-a pintar uma aquarela em que representara a casa com portas abertas, falou baixinho: às vezes penso em como pequenas coisas mudam tudo. Laura sorriu e respondeu com a naturalidade que só as crianças têm: mudou, mãe. A casa tem cor agora. O olhar sereno de Letícia encontrou o de Antônio, que passava com uma bandeja de chá. Rosa apareceu na varanda com um prato de biscoitos. Era uma imagem simples que não falseava ao passado nem prometia um futuro sem desafios. Mostrava, isso sim, a possibilidade real de reconstrução quando solidariedade e justiça caminham juntas. Quando as pessoas perguntavam se faria tudo de novo, Letícia não tinha resposta pronta. Havia custo, havia medo, havia noites de angústia. Mas havia também uma convicção curiosamente firme. A escolha por acolher valia o risco, não por garantir um final feliz imediato, mas porque manter a dignidade de um ser humano naquela noite era um imperativo, e que em rede o imperativo pode virar mudança concreta. No final, a história que começou com uma batida na porta mostrou-se uma lição. A reparação não anulou a dor, os laços biológicos não foram todos restituídos. Mas diante do que parecia um destino irreversível, o casal idoso na rua, reduzido ao pedido de um prato, surgiu outra família, uma que foi escolhida, construída por afetos, por responsabilidades e por leis que se cumpriram. A ação de uma mãe solteira com pouco, que abriu a porta e dividiu 2 ovos, desencadeou uma série de eventos que expôs um crime e pôs em marcha mecanismos de proteção e de justiça. Se você leu até aqui e sente que isso toca algo em você, compartilhe esta história. Denuncie quando vir sinais de abuso de idosos. Procure a defensoria, busque assistência social e registre provas. Pequenos atos de solidariedade, acompanhados de documentação e instituições, podem mudar vidas. E nos comentários, conta pra gente. Se você tivesse visto, teria parado? Sua voz pode inspirar alguém a abrir uma porta amanhã.